Abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos. As crianças vão para a ministração deles? Agora já indo decidindo aí. Tudo bem. Glória a Jesus. Bom, as crianças estão indo para a ministração deles. Você que aqui ficar, que já não é tão criança mais assim, não é? Abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Glória a Jesus. Aleluia. Atos 16, a partir do primeiro verso, diz assim o texto sagrado: Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Senhor, estamos diante da Tua palavra, que por si só é viva, santa, poderosa, eficaz, absoluta. Mas, ó Deus, se Tu não falares conosco, se o Teu Espírito não tocar o nosso coração, nós não conseguiremos assimilar aquilo que Tu queres falar com a gente nessa noite. Por isso que clamamos por graça e misericórdia, para que possamos ser tocados, confrontados, confortados e consolados para a Tua glória. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Assentamos. Antes de iniciarmos a nossa reflexão desse texto, é importante que todos saibam que todo homem é pecador. Todo homem nasce condenado ao inferno. O pecado é uma afronta contra Deus, é uma assinte contra o Senhor, é uma rebeldia, e todos nós nascemos pecadores, e por causa desse pecado todos nós merecemos ir para o inferno. E eu e você precisamos nos arrepender do nosso pecado, entregar nossa vida a Cristo, confessar Jesus como Salvador, receber o perdão dos pecados e a esperança da vida eterna, para que quando o Senhor Jesus voltar, ou quando a nossa vida aqui terminar, nós estejamos na eternidade com Ele. Então, vocês que aqui estão, e aqueles que nos acompanham à distância, precisam saber disso, que Jesus é o Salvador, e que todos nós precisamos dele. Todos precisamos de ser salvos, porque todos nós somos transgressores, todos nós somos pecadores. Se você já entregou sua vida a Cristo, se você já confessou seus pecados, se você já firmou a sua aliança com Jesus através do batismo, não é? Você está obedecendo a palavra de Deus. Se você ainda não tomou essa decisão, não perca mais tempo e tome essa decisão ainda hoje. Entregue a sua vida a Jesus. Faça uma aliança com Ele, através do batismo, da confissão e do batismo, para que você possa ter a esperança da vida eterna. É uma urgência, é uma responsabilidade tua e nossa, de tomarmos essa decisão hoje, de andarmos com Jesus e de servirmos ao Senhor. O fim está próximo, Jesus está voltando, e aqueles que não se arrependem dos seus pecados estarão eternamente perdidos. Por isso é importante que você guarde isso no seu coração e não se esqueça disso jamais. E Jesus, depois de anunciar essa palavra, Jesus, depois de pregar o arrependimento, entregar a vida pelos nossos pecados, e depois de ressuscitar,
para nos dar a vida eterna, nos abrir a porta da eternidade com Deus, Ele nos deixa uma ordenança, Ele nos deixa uma incumbência. Você que já entregou sua vida a Jesus e já está aguardando a vinda de Cristo para levar você ao céu, você não está simplesmente numa espera inerte, ou como diria a linguagem dos nossos dias, nós estamos em stand-by, em modo de espera, em modo inerte. Nós temos uma responsabilidade. Jesus, ao ressuscitar, ele reúne os seus discípulos e ele declara para os discípulos: todo o poder é dado no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizem essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem essas pessoas a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Há uma incumbência para aqueles que abraçam a fé cristã. A fé cristã ela não é inerte. A fé cristã ela não nos exime de responsabilidade. Ser cristão não significa simplesmente participar de uma comunidade religiosa como um mero espectador. Nós somos chamados à responsabilidade do discipulado. Nós estamos meditando no livro de Atos, estamos estudando esse livro, estamos estudando esse texto, e nós estamos vendo o Espírito Santo trabalhando através da igreja, fazendo com que a igreja avançasse, fazendo com que a igreja prosperasse, fazendo com que a igreja crescesse. Os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus estão trabalhando, impulsionados pelo Espírito Santo, direcionados pelo Espírito Santo, coordenados pelo Espírito Santo. Na última reflexão nossa, no finalzinho do livro, capítulo 15 do livro de Atos, Paulo e Barnabé têm uma discussão. Eles não conseguem mais conciliar a sua maneira de pensar, a sua maneira de trabalhar, e eles se dividem. Mas, como foi dito muito bem na nossa reunião de quarta-feira aqui, foi uma divisão que promoveu, na verdade, uma multiplicação. Porque ao invés de 2 missionários, agora tinham 4. Ao invés de uma caravana missionária, agora tinham 2. Então, essas caravanas agora elas vão partir rumo à missão que o Espírito Santo estava direcionando. Barnabé vai para a ilha de Chipre, que é a sua terra natal, juntamente com João Marcos, aonde ele se torna um mentor e discipulador de João Marcos, e conta a tradição que Barnabé é martirizado em Chipre, e aí depois o apóstolo Pedro o adota como filho na fé e treina João Marcos para ser o grande evangelista que foi. E enquanto isso, Silas e Paulo estão indo para outro lado, e eles passam para a região da Síria e da Cilícia, que é também a terra natal do apóstolo Paulo. Paulo é natural de Tarso da Cilícia, e Paulo começa a fazer o caminho que eles fizeram na primeira viagem, mas de forma inversa, não é? No primeiro momento eles foram até Chipre, e de Chipre eles foram para perto da Panfilha, e foram subindo, e a última cidade que chegaram foi Derbe. Mas agora nós vemos aqui nesse texto que nós temos hoje, que eles começam o caminho inverso. Então, no versículo 1, se você está com a sua Bíblia aberta aí, eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, e se possível anotasse, não é? Nós vemos aqui o apóstolo Paulo indo para Derbe e para Listra. Nós, quando estudamos a primeira viagem missionária, nós vimos que, ao chegar na cidade de Derbe, Paulo e Barnabé não encontram uma sinagoga judaica. Eles não encontram uma comunidade judaica, não encontram resistência para pregar o evangelho naquela cidade. Eles fazem muitos discípulos ali, eles pregam o evangelho ali, e eles conseguem ter um bom êxito na pregação da palavra naquele lugar. E agora o apóstolo Paulo começa então essa segunda viagem, juntamente com Silas, e passa por aquela cidade, e fortalece aqueles irmãos. Ele se encontra com aquela igreja, ele está agora fortalecendo os irmãos, estabelecendo líderes, elegendo presbíteros daquela igreja, e fazendo com que aquelas igrejas sejam fortalecidas. Mas, logo depois de Derbe, vem uma outra cidade, uma cidade complicada, é a cidade de Listra. Os irmãos recordam bem, a cidade de Listra é a cidade onde Paulo foi apedrejado, é a cidade onde arrastaram Paulo para fora da cidade, e ele ficou como que morto. Alguns estudiosos acreditam até que ele tenha morrido naquela ocasião, por causa do apedrejamento,
ele tenha quase que praticamente morrido de forma definitiva. Outros acreditam que ele realmente morreu e que foi nesse ínterim que ele teve a visão do terceiro céu, de realmente ele viu coisas inefáveis, mas o Senhor manda de volta. E Paulo vai para aquela cidade, e ele entra na cidade de Listra, e ele corre um risco muito grande voltando ali. Ele assume a dificuldade, assume o risco de voltar naquela cidade 5 anos depois, e entrando naquela cidade ali, 5, 6 anos depois mais ou menos, uma cidade onde ele sofreu muito, ele encontra algo precioso ali. Ele encontra uma família de pessoas crentes, uma família que iria fornecer a ele um grande obreiro, um grande servo de Deus. Quando Paulo passa por isso pela primeira vez, é provável que Timóteo tivesse entre 12 e 13 anos de idade. E agora, nessa segunda viagem de Paulo àquela cidade, o jovem Timóteo estava com mais ou menos 18 para 20 anos, não é? E quando Paulo chega ali naquela cidade, encontra essa família. Era um lugar difícil, era um lugar perigoso, era um lugar onde o evangelho encontrava oposição, era um lugar onde a religião judaica queria suprimir a fé cristã, ou queria obrigar os gentios a obedecerem os padrões judaicos, mas o apóstolo Paulo vai até ali, porque naquela cidade tem uma família importante. E essa família é a família de Lói, Eunice e Timóteo. O pai de Timóteo, provavelmente aqui, nesse texto, pela maneira como escrito, ele estava morto, mas era um homem grego. Então, Lói e Eunice eram judias convertidas ao Senhor, provavelmente convertidos durante o ministério de Paulo, na sua primeira passagem. Timóteo já um jovem convertido ao Senhor também, mas que tinha um pai grego, ou seja, Timóteo não era nem totalmente judeu e nem totalmente gentio. E o verso 2 vai nos falar que esse Timóteo, esse moço ainda, tão jovem, menos de 20 anos de idade provavelmente, ele tinha um bom testemunho das pessoas que viviam ao seu redor. No verso 2 do texto, diz que os irmãos em Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. A igreja era uma igreja perseguida, a igreja era uma igreja que tinha dificuldades, a igreja enfrentava oposições, mas o jovem Timóteo permanecia firme, mesmo não sendo totalmente judeu, mesmo não sendo totalmente gentio. O testemunho das outras pessoas a respeito dele era um testemunho de fidelidade. Que bom quando um jovem, quando uma jovem, quando um irmão, quando uma irmã, um cristão, uma cristã tem um bom testemunho dos outros. Porque é muito fácil a gente falar da gente mesmo, mas o importante é o que as pessoas falam de nós, é o que as pessoas pensam a nosso respeito, o testemunho que as pessoas têm de nós. E Paulo chega ali e encontra esse jovem, um jovem crente, de uma família crente, que apesar de não ter sido uma família estabelecida sobre padrões distintos para a época, porque um judeu, por exemplo, não poderia se misturar com outras nações, não é? Para Lói ter casado com o pai de Timóteo significou para ela como se ela tivesse morrido para os judeus. Em alguns casos, na época, eles chegavam a fazer o velório da pessoa. Quando um judeu se casava com um não-judeu, quando um judeu se casava com um não-judeu, eles consideravam a pessoa como morta. Eles chegavam, em alguns casos, a fazer o funeral da pessoa. E a família não começou muito bem. A família não começou do jeito convencional. Não adotou a maneira, o sistema, o modo que era normal de se fazer as coisas. Mas uma família que Deus teve misericórdia dela. Uma família que o Evangelho entrou na casa. Uma família que abriu as portas para que a luz do Evangelho pudesse brilhar. E Timóteo abraça essa fé. E a mãe e a avó de Timóteo também abraçam essa fé. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo mais tarde, vai falar a respeito da fé, da perseverança, do amor, da convicção que tem em Timóteo, e que é a fé que ele aprendeu da avó e aprendeu da mãe. Porque mesmo estando no momento de dificuldade, mesmo estando no momento de oposição, mesmo não sendo uma família que talvez eu e você não considerássemos a família perfeita, até porque a família perfeita
Timóteo tinha um bom testemunho, era uma família bem reconhecida, uma família bem quista, uma família bem falada. E quando Paulo se encontra com isso tudo, aí a gente vai para o verso 3, o apóstolo Paulo resolve então levar esse moço com ele. O verso 3 diz que Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia, mas Paulo faz um convite para Timóteo, leva e fala assim: Timóteo, a gente está na viagem missionária e a gente está formando novos discípulos, novos obreiros, e a gente quer levar você com a gente. Só que tem o seguinte, eu acho que você deveria se circuncidar. Não havia necessidade alguma de fazer isso. Até porque o próprio apóstolo Paulo, quando vendo a sequência do texto aqui, estava com uma carta nas mãos, dizendo que aos gentios não era mais imposto encargo algum. Eles não precisavam mais se guardar a lei de Moisés. Mas Timóteo era meio sangue. Timóteo não era nem gentil nem judeu. E estar incircunciso, sendo filho de um pai grego, de uma mãe judia, pregando a judeus e pregando a gentios, o apóstolo Paulo não entende ou não entende, alguns estudiosos até acreditam que esse tenha sido um grande equívoco de Paulo, fazer com que Timóteo se circuncidasse, aonde não havia necessidade para isso. Para que fazer isso? Isso foi, na verdade, uma transgressão daquilo que ele mesmo estava pregando, talvez uma grande contradição. Mas o que a gente aprende com esse texto aqui é que, às vezes, há coisas que nós não precisamos fazer, mas que são importantes para que tenha um bom testemunho. Há coisas que nem são tão erradas assim, mas, de repente, é melhor que nós não pratiquemos para que as pessoas não pensem mal do Evangelho por nossa causa. O apóstolo Paulo pega Timóteo e fala para ele: Timóteo, nós vamos levar você conosco, mas é preciso que você se circuncide. E o que é interessante é que não há discussão, não há contestação, não há oposição de Timóteo. Timóteo deixa de se circuncidar por Paulo, ele acata essa orientação, não impõe nenhuma resistência a isso, e agora ele poderia, com maior autoridade, com maior credencial, testemunhar a seus irmãos judeus, ou meio-irmãos judeus, não é? A respeito da fé cristã, a respeito do poder de Deus, porque agora ele poderia se dizer assim: eu também sou judeu igual a vocês, eu tenho um pai gentio, vim de origem gentílica, minha mãe é judia, mas eu também sou judeu igual a vocês, porque a circuncisão era o sinal da aliança, era o sinal da aliança de Deus com Abraão e com todos os seus descendentes. E é interessante nós notarmos que, da mesma maneira em que os judeus não deveriam impor os seus costumes aos gentios, nada impediria aos gentios de fazer algumas concessões em prol da boa convivência com os gentios. É importante que nós saibamos, é importante que eu e você saibamos que o amor é mais importante do que a razão. Às vezes nós precisamos abrir mão de algumas coisas. É claro que princípios são inegociáveis. É claro que a doutrina ela não se negocia. É claro que os princípios da palavra de Deus, que são bases da nossa fé, não podem ser transigidos. Mas muitas vezes nós arrumamos muita confusão por coisas que não têm necessidade. Por exemplo, a divisão da igreja na Idade Média, não sei explicar o momento da história, mas houve um tempo em que a igreja começou a discutir por coisas que não tinham importância, como por exemplo, Jesus tinha uma natureza só ou duas, a gente pode ter símbolos na igreja ou não, o Pai ele provém do Filho através do Espírito, como que é essas coisas? Houve um tempo que a igreja começou a discutir por causa disso. Havia uma igreja em Constantinopla e uma igreja em Roma. E por causa dessa discussão, eles começaram a brigar tanto que houve uma guerra entre essas duas igrejas. E por causa dessa guerra, hoje a Turquia não tem nenhuma igreja cristã mais. Os cruzados romanos invadiram Constantinopla, destruíram a igreja, roubaram a igreja, saquearam a igreja. E a cidade foi dizimada, um banho de sangue aconteceu. E quando os turcos chegaram para lutar, para tomar Constantinopla, não tinha cidade para tomar. E aí eles rebatizaram a cidade de Istambul. E hoje é um país muçulmano, onde o evangelho é proibido de ser pregado, onde o turco
discípulos são proibidos de se converter, por causa de coisas que não tinham tanta importância assim. Então, Paulo chama Timóteo para caminhar com ele. E Timóteo, crente que era, fiel como era, obediente como era, se submete à orientação do apóstolo Paulo, mesmo não sendo algo tão importante. E ele vai, ele deixa de se circuncidar, e ele então começa a andar juntamente com Paulo e juntamente com Silas. O verso 4 mostra que Paulo não só se preocupava em ensinar, mas também demonstrar através do próprio exemplo a sua submissão. Porque agora ele passa pelas igrejas, e eles vão caminhando, e eles vão andando, e vão de cidade em cidade, não é? Naquelas cidades todas que eles haviam passado, a primeira viagem missionária, e Paulo agora vai levando as decisões que foram tomadas, não por ele mesmo, mas pela igreja de Jerusalém. O discipulado, a dinâmica do discipulado, é onde as pessoas se submetem umas às outras, é onde as pessoas servem umas às outras. E o apóstolo Paulo agora vai demonstrando essa sua submissão, e vai demonstrando essa sua obediência, e ele vai comunicando a todas as igrejas, e ensinando todas as igrejas a fazerem o mesmo, a não terem mais esse encargo imposto sobre os irmãos gentios que iam se convertendo. E aí no verso 5 a gente termina a interpretação ou a explicação desse texto, vendo qual é o resultado disso tudo. O resultado é que a igreja crescia e que a igreja se fortalecia. Quando o discipulado é exercido, quando o amor é exercido, quando o bom testemunho é praticado, quando a submissão uns aos outros é colocada em prática, quando nós nos submetemos à nossa comunidade de fé, o resultado é que a igreja cresce. O resultado é que a igreja se fortalece. Nós estamos vivendo tempos em uma igreja muito fraca, uma igreja pouco relevante, porque o nosso testemunho não tem sido bom, porque o nosso discipulado não tem sido praticado, nós não temos feito muitos discípulos. Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja perde muito da sua capacidade de transformar o mundo, porque nós não queremos nos submeter uns aos outros, nós não queremos nos sujeitar uns aos outros, nós queremos todo mundo ter razão, ninguém quer abrir mão de nada, todo mundo tem os seus próprios interesses e no final todo mundo sai perdendo. Antigamente, há um tempo atrás, há bastante tempo, tinha uma propaganda na televisão, não me lembro do contexto, mas uma frase que dizia que eu guardei foi: enquanto cada um de nós estiver querendo levar vantagem em tudo, o Brasil vai levar vantagem em nada. Porque enquanto cada um estiver puxando para o seu próprio lado, o coletivo vai sair perdendo. A igreja precisa crescer. A igreja do Senhor Jesus é vitoriosa, ela vai crescer. A igreja vai se desenvolver. A igreja vai se fortalecer. A igreja de Jesus ela é indestrutível. Mas a pergunta é se eu sou dessa igreja. A pergunta é se eu faço parte dessa igreja. Porque eu já tomei consciência do meu pecado, entreguei minha vida a Cristo, eu recebi Jesus como Salvador, passei pela água do batismo, fiz um compromisso com Deus, mas e como é que está a caminhada? E como é que está o desenvolvimento da fé? Como é que está o desenvolvimento da salvação? O apóstolo Paulo, escrevendo uma das suas cartas, ele é enfático dizendo que nós devemos desenvolver a nossa salvação. A gente não luta para alcançar a salvação, a gente não luta para merecer a salvação, a gente não luta para que possamos de alguma forma adquirir a salvação. A salvação é nos dada pela graça, amém? Mas uma vez tendo recebido a salvação, é preciso desenvolvê-la. É preciso fazer com que essa salvação seja demonstrada através da nossa vida. Nós vemos isso na vida de Paulo aqui, nós vemos isso na vida de Timóteo aqui, nós vemos isso na vida de Silas, a gente vê isso na vida de Lloyd, de Eunice, e a gente vê isso na nossa vida também. E algumas lições que eu quero deixar sobre esse texto para nós, nessa noite, é que nós precisamos abraçar a responsabilidade de sermos no mundo verdadeiros discípulos de Jesus. Só que para sermos verdadeiros discípulos de Jesus, é preciso que a gente esteja disposto a correr alguns riscos. Paulo correu riscos para alcançar Jesus. Paulo foi uma cidade perigosa. Paulo foi para um lugar inóspito.
Paulo foi para um lugar que poderia ter acontecido coisas terríveis com ele, mas ele se dispôs a correr riscos. Nós precisamos correr riscos pelo reino de Deus. Nós precisamos estar dispostos a abrir mão de coisas importantes para nós e às vezes até da própria vida. Nesse momento, há pessoas no mundo entregando a vida por Jesus, morrendo por amor a Cristo. Para que eu e você estivéssemos aqui hoje, pessoas morreram e derramaram sangue. Mas hoje nós pagamos um preço muito barato pela nossa fé. Nós não temos a capacidade, nós não temos a coragem de abrir mão de alguma coisa que seja cara para nós, importante, ou nós não temos a coragem, às vezes, de correr o risco de sermos rejeitados, de sermos caluniados, de sermos atacados, de sermos, como diz aí hoje em dia na linguagem um pouco atual, de sermos cancelados por causa da nossa fé. Estava vendo um vídeo, há pouco antes de começar o culto, sobre atores que estão sendo cancelados porque tiveram coragem de professar sua fé. Jim Caviezel mesmo é o que fez Paixão de Cristo. Ele não é escalado mais para filme de Hollywood, porque ele disse cristão, ele crê em Jesus, e ele não é escalado mais. E nós precisamos, irmãos, começar a corrermos mais riscos e a nos expormos a pagar um preço um pouco mais alto pela nossa fé. Nós temos pagado muito barato pelo nosso Evangelho. Nosso Evangelho tem sido muito barato para nós. Paulo correu riscos para que nós pudéssemos estar aqui. Pessoas derramaram sangue, nós somos presbiterianos. Ashton Simon saiu dos Estados Unidos e morreu jovem aqui no Brasil, longe da esposa, para trazer o Evangelho a nós. E nós hoje não pagamos o preço de falar de Jesus para alguém que está ao nosso lado. Nós não pagamos o preço de orar por alguém que está enfermo. Não pagamos o preço de visitar por alguém que precisa de salvação. Nós precisamos aprender a correr um risco maior pela fé que nós dizemos que temos. Porque se nós continuarmos negando Cristo por absolutamente nada, porque nós vivemos num país livre e a gente muitas vezes nega Jesus por nada, por coisas que não custam nada, que não têm valor algum, e mesmo assim renegamos a nossa fé, mesmo assim envergonhamos o nome de Jesus. Se nós não tomarmos uma posição, nós não vamos ver a nossa vida crescer, nós não vamos ver a nossa salvação desenvolver, nós não vamos ver a nossa comunidade se fortalecer, e nós vamos talvez atrasar muito a volta de Cristo. Talvez Jesus não pudesse ter voltado se nós estivéssemos pagando um preço mais alto pela nossa fé. Segunda lição que nós podemos fazer uma aplicação desse texto para nós é que discípulos de Jesus verdadeiros, eles ajudam a formar outros discípulos. Eles têm interesse em que novas pessoas se despontem na fé. O apóstolo Paulo, quando chega naquela cidade, ele encontra o jovem Timóteo, ele se interessa para fazer com que aquele moço seja alguém diferente, ele se interessa para discipular aquele menino. Irmãos, nós precisamos nos preocupar com isso. Nós precisamos ser discípulos de Jesus, nós precisamos fazer discípulos de Jesus, nós precisamos ser discipulados por alguém, e nós precisamos discipular alguém. E a pergunta para mim e para você hoje: quem nós estamos discipulando? Quem aprende o Evangelho com você hoje? E a outra pergunta é: com quem você tem aprendido? Com quem você tem caminhado? Jesus, ele quando chama os seus discípulos, e ele envia 102 e 2, porque é importante que nós nunca estejamos sozinhos. Não dá para ser cristão sozinho. Ser cristão sozinho é algo absolutamente impensável. Eu e você precisamos ter essa consciência que precisamos andar com alguém e precisamos chamar alguém para andar conosco. O mundo está aí, a internet, a maldade. Nós estamos falando hoje aqui sobre imoralidade da escola dominical, e o mundo tem tomado de assalto as nossas crianças, os nossos jovens, os casais estão perecendo, as famílias estão se perdendo, e nós conhecemos o Evangelho de Jesus. Muitas vezes nós estamos com problemas e não temos coragem de pedir ajuda, mas é importante que eu e você aprendamos com o apóstolo Paulo, por exemplo, aqui. O homem que viu um rapaz de quase 20 anos de idade, chamou esse homem para se tornar discípulo dele. E nas cartas que Paulo escreve a Timóteo, ele chama Timóteo de filho amado. Porque o discipulado é um compromisso para a vida toda. Nós temos um curso que nós chamamos de discipulado, mas aqui não é discipulado. É um curso. São 22 aulas. O discipulado não dura 22 aulas. O
Discipulado dura a vida toda. Discipulado é para sempre. Não é gerar filhos. O relacionamento dos cristãos precisa sempre ser baseado no relacionamento de pais e filhos. Nós nos chamamos de irmãos, sim, mas no que diz respeito ao discipulado, o relacionamento precisa ser baseado em paternidade. Porque irmãos geralmente competem entre si, mas pais e filhos, o relacionamento é um relacionamento de querer sempre que o filho vai além daquilo que o pai conseguiu fazer. Os pais não têm inveja dos seus filhos, os pais querem que os seus filhos vão muito mais além do que eles foram, que produzam muito mais do que eles produziram, que cheguem muito mais longe do que onde eles puderam ir. Então, nós precisamos, como verdadeiros discípulos de Jesus, fazer novos discípulos. E a pergunta fica para mim e para você: quem está aprendendo o Evangelho comigo? Com quem eu estou aprendendo o Evangelho hoje? Porque se nós não estamos aprendendo com ninguém, se nós não estamos aos pés de ninguém aprendendo com quem já caminhou mais conosco, e se nós não estamos ensinando alguém que ainda não sabe aquilo que a gente já sabe, nós estamos desobedecendo Jesus. Porque quando Jesus fala ide fazer discípulos, ele não fala assim: olha, se vocês quiserem, se por acaso vocês desejarem, vai que vocês sintam vontade. Assim, caso você não tiver mais nada para fazer, e você de repente quiser me ajudar, vamos imaginar, aí você poderia, quem sabe, sei lá, tentar fazer algum discípulo. Foi isso que Jesus disse, foi ou não? Jesus disse assim: portanto, ide e fazer discípulos. É uma ordenança. Se eu não estou fazendo, estou desobedecendo Jesus. E tem um versículo bíblico que diz que a desobediência é semelhante ao pecado de feitiçaria. Não fazer discípulos é desobediência. Verdadeiros discípulos de Jesus se interessam por fazer novos discípulos. Falsos discípulos de Jesus se interessam em falar mal do outro, em ficar criticando, ficar pondo defeito, ficar acusando, ficar amaldiçoando. Mas verdadeiros discípulos de Jesus pegam mais outro e falam assim: vem comigo, vou mandar junto. Eu não fui muito longe ainda, mas até onde eu fui eu posso te ajudar. E aprendem com aqueles que já andaram mais também. Outra lição importante desse texto é que verdadeiros discípulos de Jesus inspiram confiança e comprometimento. O apóstolo Paulo tinha passado naquela cidade 6 anos atrás, 5, 6 anos atrás. E não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, Paulo não pregava no YouTube. Timóteo nunca mais tinha visto Paulo. Paulo passa por aquela cidade, Timóteo tem na faixa de 12, 13 anos de idade. 6 anos depois, o Paulo aparece. E Timóteo está lá servindo a Jesus, junto com a mãe, junto com a avó. E o Paulo chega e fala: Timóteo, agora seria legal você ir com a gente. E Timóteo obedece. Timóteo resolve seguir o apóstolo Paulo. Deixe-se circuncidar. Uma cirurgia complicada de fazer. Talvez se ele pegasse um dos nossos jovens e disse: olha, você vai andar comigo, nós vamos ser missionários, vamos vou circuncidar você. Como é que é? Você está louco, a gente conhece. Né? De repente você vai fazer: Paulo, nem conheço você passou aqui 6 anos atrás, sumiu, parece agora, que conversa é essa? Mas a autoridade do apóstolo Paulo estava na presença do Espírito Santo dele aqui. Paulo era o verdadeiro discípulo de Cristo, e porque era o verdadeiro seguidor de Jesus, inspirava confiança, inspirava comprometimento. Timóteo resolve o apóstolo Paulo. Timóteo resolve se submeter ao apóstolo Paulo. Porque nós precisamos fazer discípulos, irmãos, mas antes de fazer discípulos, precisamos ter credibilidade. Não adianta a gente achar que a gente vai fazer discípulo e não ter testemunho, não ter credibilidade, não ter uma postura que inspire outras pessoas a andarem conosco. Porque se nós não tivermos, se a igreja cristã não tem uma postura que inspire outras pessoas a querer fazer parte dessa igreja, como diz o próprio livro de Atos, lá no capítulo 2, no final do verso, que diz que a igreja caía na graça do povo e o Senhor ia acrescentando à igreja todos os dias aqueles que estão sendo salvos. Nós não conseguiremos ter relevância no mundo.
A gente tem moralidade fora da igreja e moralidade dentro da igreja. A gente tem escândalos fora da igreja e escândalos dentro da igreja. Não vamos fazer discípulo de Jesus assim. Mas se as pessoas virem Cristo em nós, a presença de Deus e do Espírito Santo em nós, essas coisas atraem. A gente está vivendo um tempo em que muita gente está indo para o Evangelho como se fosse um entretenimento. Muitas pessoas estão frequentando movimentos porque são movimentos de entretenimento, outros são movimentos de autoajuda. E aí a gente vem com aquela desculpa de que a gente não atrai muita gente porque a gente está vivendo o Evangelho verdadeiro. Isso não é verdade. Porque o Espírito Santo é muito atrativo, atrai muita gente. O texto diz aqui, no último verso que nós vamos ler, nós lemos aqui que a igreja se fortalecia e crescia. Uma igreja cheia do Espírito Santo cresce. Uma igreja formada por verdadeiros discípulos de Jesus cresce. Uma igreja onde as pessoas estão interessadas na salvação de almas, no arrependimento, na transformação da vida das pessoas, cresce e cresce muito. E cresce muito melhor do que as igrejas de entretenimento, de autoajuda, de teologia falsa. Porque teologia falsa acaba logo, a teologia verdadeira permanece. As pessoas que realmente se convertem em Cristo, se tornam discípulos de Jesus, elas são dispostas a dar a própria vida pela sua fé. Porque sempre foi assim. E sempre será assim. Então eu e você precisamos saber que os verdadeiros discípulos de Jesus, eles precisam inspirar confiança, precisam inspirar comprometimento, eles precisam ensinar pelo exemplo. No verso 4, o apóstolo Paulo agora ele vai mostrar com a própria vida a Timóteo como era o trabalho que Timóteo faria no futuro. Porque Timóteo ele se torna depois um mensageiro do apóstolo Paulo. Paulo escreve uma carta, entrega para Timóteo, carta aqui para a igreja tal, para Tessalônica. Estou falando aleatoriamente. E o Timóteo dá a carta para trás. O Timóteo fala, gente, eu estou aqui, Paulo me mandou, escreveu essa carta. Vocês precisam, lá no caso de Tessalônica, vocês precisam entender, Jesus não voltou ainda não. Tem gente aí falando que Jesus já voltou, mentira, Jesus não voltou. Porque a vida de Jesus vai acontecer assim, assim. Enquanto isso, vocês têm que se comportar dessa forma, tem que trabalhar, tem que viver de forma piedosa. E aí, tem a carta sobre bens, Timóteo vai lá, corre a carta para o braço dela. Mas com quem que Timóteo aprendeu isso? Com o próprio Paulo. Porque o filho aprende vendo o pai fazer. Às vezes nós não queremos que os nossos filhos tomem determinadas atitudes, mas com quem eles aprenderam? Às vezes com nós mesmos. Nós queremos que a nossa igreja seja uma bênção, mas desde que dependa dos outros. Mas os discípulos verdadeiros de Jesus, eles ensinam pelo exemplo, porque Paulo agora vai como Timóteo e como Silas, e eles vão de cidade em cidade, e o Paulo chega na cidade, gente, olha, nós nos reunimos em Jerusalém, tinha a controvérsia da circuncisão, a controvérsia da guarda do sábado, a controvérsia da guarda dos mandamentos da lei de Moisés, a questão dos alimentos, e agora a gente está comunicando com vocês, e levando a palavra, dando o exemplo de como era feito. Quando chegou a hora de Timóteo fazer, ele sabia perfeitamente como trabalhar. Que exemplo nós temos dado? Nós temos pessoas aqui com 20 anos de crente, 30 anos de crente, 5 anos de crente, menos tempo, mais tempo. Que os mais jovens têm aprendido conosco. Que inspiração nós temos sido. Que confiança nós temos inspirado. Que tipo de discípulo um novo convertido vai ser se usar com base na minha vida? Se usar com base na sua vida? O que as pessoas estão aprendendo de nós? Reverendo Ligrand disse que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo, nós somos o sermão que o mundo está ouvindo. É a nossa vida que precisa dar exemplo. E como os discípulos de Jesus ensinam, dando exemplo. Hoje é muito mais fácil as pessoas serem coaches e mandar as pessoas fazerem as coisas do que demonstrar com o exemplo como se faz. E, como já disse aqui, a última aplicação desse texto para nós, verso 5, é justamente que o verdadeiro discípulo de Jesus contribui para o fortalecimento, para o crescimento da igreja.
Irmãos, se nós quisermos ver o Brasil ter uma igreja forte, nós precisaremos de discípulos comprometidos com Jesus. Precisamos de gente disposta a andar com Jesus e levar outras pessoas a Cristo. Se nós quisermos que Rio Preto seja uma cidade onde a igreja seja relevante, seja importante, nós precisamos de pessoas comprometidas com o discipulado. Se essa comunidade quiser ser forte, se essa comunidade quiser ser relevante, fazer a diferença nessa cidade, nós precisamos de uma comunidade preocupada com o processo do discipulado. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente nunca viu Jesus mandando a gente fazer campanha, a gente nunca viu Jesus mandando a gente construir templo, a gente nunca viu Jesus mandando a gente fundar a denominação, a gente nunca viu Jesus mandando a gente criar sistemas teológicos, e a gente faz tudo isso. Eu não creio que seja errado, mas eu creio que está muito errado a gente não fazer alguma coisa que Jesus mandou. E fazer discípulos. Foi a única coisa que Jesus mandou fazer. E a gente não fez. A gente não tem essa preocupação. E como é que é esse discipulado? Não dá para fazer discipulado à distância. Precisamos estar juntos. O que a gente faz quarta-feira de discipulado? O que a gente faz na escola dominical? Discipulado. O que a gente faz no grupo dos cursos de homens? Discipulado. Por que a gente está incentivando esses trabalhos nas casas? Discipulado. Vamos andar junto com Jesus e chamar outras pessoas para andar conosco. Porque Jesus mandou fazer isso. E se nós não fizermos, nós vamos ter que prestar contas. Se nós não fizermos, nós não vamos ver o poder de Deus agindo na nossa vida. É muito legal a gente ler o versículo 5 e é maravilhoso. Puxa, agora a gente pensa, as igrejas eram fortalecidas, as igrejas cresciam, que legal, que bom, mas para chegar lá no caminho. Isso não acontece aleatoriamente. Porque comunidade de fé, igreja, não é igual estabelecimento. Você abre, faz uma propaganda e os clientes vêm. Isso não, a comunidade de fé não é assim. Se você vai num comércio, é assim. Nós temos uma loja aqui, olha só. A gente abriu a loja, montou, colocou a estrutura, tudo certinho. Aí está aqui a Carol, que cuida do nosso Instagram, fazendo uma propaganda no meio para você. E aí os clientes aparecem. Olha, vem pelo Instagram. E aí o cliente vem, o outro vem, fala para o outro, graças a Deus a loja está caminhando. Mas a igreja não é assim. Comunidade de fé não é assim. E muitas vezes nós achamos que é, nós achamos que ser igreja é a gente pegar um prédio, pega um salão, ou monta uma tenda, e aí abre lá, faz uma propaganda e enche de gente, oferece um produto qualquer, sei lá, cura divina, libertação, paz, alegria e tal. Tudo bem, as pessoas são oprimidas, elas precisam de Jesus, e se elas virem porque querem a bênção, a gente pode pegar o evangelho e se converter. Amém por isso. Mas o discipulado e transformar as pessoas em seguidores de Jesus. Essa é a nossa responsabilidade. Porque nós não estamos aqui para ser estabelecimento religioso, é uma comunidade de fé. Mas para isso nós precisamos estar juntos. Para isso nós precisamos correr risco uns pelos outros. Para isso nós precisamos cuidar uns dos outros. Para isso nós precisamos ensinar com o nosso exemplo, aprender com pessoas que nos inspiram. Para isso nós precisamos de credibilidade. Para isso nós precisamos de bom testemunho. Para isso nós precisamos de encorajar uns aos outros. Para isso nós precisamos da presença do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito vai nos forjando, o Espírito vai nos trabalhando, vai nos quebrando, vai nos moldando de acordo com a vontade dele. E no final, o resultado da obra vai ser sempre algo que glorifique a Deus. Quando a gente olha para toda a história
história no livro de Atos e das cartas do apóstolo Paulo, Timóteo não deixou nenhum livro escrito. Timóteo não figurou entre as grandes pessoas do seu tempo. Ele não ficou importante, não ficou famoso. Timóteo é quase uma mãe. Mas ele foi um discípulo valioso e muito importante. O apóstolo Paulo dependeu muito dele, muito do trabalho de Paulo conseguiu depois ser realizado por causa daquele moço que decidiu ser um bom discípulo de Jesus, que decidiu servir a igreja do seu tempo. E para mim, para você, fica esse desafio discipulado. Fica o convite de tomarmos hoje a decisão de investirmos mais na nossa própria conduta como discípulos e também no desenvolvimento de outros. Porque Jesus veio e Ele deu todo o exemplo que nós precisávamos ter sobre submissão, sobre fidelidade e sobre obediência. Jesus morreu pelos nossos pecados, nos ressuscitou para dar a vida eterna e Ele disse que se nós não estivermos dispostos a renunciar tudo nesse mundo, por causa dele, nós não podemos ser discípulos dele. E ainda mais nos ordenou para que nós façamos discípulos. Então, que hoje eu e você possamos buscar a sua oração para que nos ajude nessa tarefa que é muito difícil, mas que vale a pena e glorifique a Deus. Porque, irmãos, eu penso que vai ser muito bom um dia nos encontrarmos na glória e olharmos uns para os outros e dissermos como foi bom a gente estar aí, como valeu a pena pagarmos o preço de sermos discípulos de Jesus e estarmos juntos aqui hoje. Como vai ser bom para mim e para você encontrarmos gente do céu e vai dizer assim: olha, eu estou aqui hoje porque Jesus me salvou, mas estou sempre apresentando isso. Porque esse é o conceito de galardão. Porque se você está esperando que vai chegar no céu e a tua casa não é bonita que a casa dos outros, porque seu dízimo foi maior, porque você não cometeu o pecado que a maioria das pessoas cometem, está enganado, não está enganando. Está achando que você está um coroa do ouro e a bonita do coroa dos outros? Não perdeu a instrução, não está na Bíblia. Mas o que eu vejo é esse homem aqui, o apóstolo Paulo, chamando os seus discípulos de a minha herança, a minha coroa, a minha glória. Então, galardão no céu vai ser gente que a gente vai encontrar, vai ser gente que a gente abençoa, vai ser gente que a gente vai poder abraçar. Já pensou se tiver um cantinho para se abraçar a minha? Você puxa ali, fulano, não, eu conheci ele, e alguém trouxe ele para cá, não fui eu. Já não vai ter tristeza. Eu fico imaginando essa questão. Nosso galardão no céu. Mas tem também a